Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Danilo Estélio e hoje estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical Online dentro do Programa de Educação Cristã Continuada. Esta revista que é editada pela Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, com sede em Belém do Pará. E você está nos assistindo pelo Facebook da Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte, Comadezon. Desde já, as nossas saudações em Cristo Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, para a liderança da Comadezon, na pessoa do pastor Dimas Rabelo e toda a abençoada equipe de obreiros e obreiras do Senhor. Lembrando que as nossas atividades presenciais estão aos poucos retornando, mas para aqueles que ainda não podem frequentar no templo, nós estamos aqui disponibilizando essa nossa lição online. A nossa lição de hoje, começando o mês de agosto, o mês dos pais, ela tem como assunto casado ou solteiro, eis a questão. Veja que nesse texto áureo nós temos, 1 Coríntios 7,17, a recomendação: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ou seja, essa recomendação do apóstolo Paulo era uma ordem para não apenas os coríntios, mas para todos os crentes. A verdade prática é que, assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. Veja que essa abordagem da nossa lição, ela não apenas destaca a situação do casado, mas também do solteiro na obra de Deus. A introdução nos mostra que agora o apóstolo Paulo, ele muda um pouco de assunto. No começo ele havia, digamos assim, trazido uma palavra mais dura aos coríntios por causa da imoralidade, dos litígios judiciais, pelos problemas que a igreja estava enfrentando. Agora ele passa para um tom mais pastoral, mais informativo, passa a tratar de ordens, de questões que requerem discernimento espiritual mais profundo e orientação. Veja que logo no começo ele diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, ou seja, já havia chegado a Paulo algumas cartas, algo escrito dos coríntios sobre a questão do casamento. Veja que os coríntios, eles tinham a noção de casamento dentro do conceito ou judaico ou pagão, regras diferentes. Os judeus, por exemplo, eles permitiam o divórcio. Os pagãos, em algumas situações também, a submissão do homem à mulher também era outro ponto muito discutido. A questão do segundo casamento, a questão do solteiro, são questões que eles escreveram a Paulo. E aí Paulo começa respondendo: é bom que o homem não toque em mulher. Era como se ele dissesse, sobre a questão de casamento, era melhor não casar. Era isso que ele queria dizer. Mas por que ele fala isso? Por causa dos problemas que são enfrentados durante o casamento. E claro que muitas vezes esses problemas acabam por prejudicar as pessoas. A propensão mais comum do ser humano é o casamento, é o outro, é se unir com uma pessoa para constituir uma família. E nesse versículo, Paulo trata da questão também do celibato. Celibato é a mesma coisa que solteiro. Veja que não é algo para todos, ele deixa bem claro. Ele não está dizendo com isso que as pessoas deveriam se esforçar em serem celibatárias, ou seja, em não serem casadas. Ele está dizendo que algumas pessoas têm esse dom, têm essa condição, e outras não têm. A questão é essa: Deus distribui. Já pensou se todos tivessem essa capacidade de permanecer solteiros? Ninguém se casava. Então esse dom de celibatário, esse dom de permanecer solteiro para se dedicar somente a Deus, não é algo para todas as pessoas. Cada um deve fazer sua decisão conforme o dom que recebeu de Deus. Alguns recebem o dom do celibato e outros recebem o dom do casamento. Essa abordagem aqui do nosso comentarista na lição, ela é bem nova, digamos assim, bem recente no meio evangélico. Você não vê outras lições de EBD tratarem dessa forma. Eles só destacam mais o lado do casado, mas colocam a condição de solteiro como se fosse algo inferior. E aqui nós estamos vendo que não é.
O segundo item fala sobre a fidelidade conjugal. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então aqui, veja que nas entrelinhas, o que é que Paulo está dizendo? O casamento deve ser monogâmico. Só um esposo, só uma esposa. E também deve ser heterossexual, esposa e marido. Esse é o padrão bíblico. Ou seja, os homens tinham outros arranjos de casamento, até hoje ainda tem. Porém, o padrão bíblico é somente esse. E a situação na Corinto Romana não era muito diferente da nossa atual sociedade. Ou seja, nós temos hoje várias formas, diversidade é a palavra de ordem em termos de arranjo familiar. E todas querem ter o mesmo valor do casamento tradicional. Mas o que a palavra de Deus nos coloca como padrão é esse: um homem e uma mulher unidos no matrimônio. Então Paulo lembra aos coríntios da importância da intimidade conjugal. Aqui fala de quê? Da intimidade sexual. É uma união que vai além do mero prazer físico. Permanece exclusivamente no âmbito do casamento entre marido e esposa. Ou seja, a ideia de sexo fora do casamento, que era tão comum entre os pagãos e não tanto entre os judeus, ela é, de uma certa maneira, combatida pelo apóstolo Paulo aqui. Veja como ele fala, o seu próprio marido, a sua própria esposa. Quando ele usa essa expressão, significa que cada homem ou mulher deve ter relações sexuais com o seu próprio cônjuge. Então, ele está combatendo também aqui o adultério. Cristãos que encontram argumentos para a promiscuidade desprezam as questões mais profundas associadas ao sexo, ao relacionamento e à espiritualidade. O mundo que nos cerca, ele é muito hipócrita. Ao mesmo tempo que ele exige um comportamento, vamos dizer assim, honrado, perfeito, ao mesmo tempo ele incentiva a promiscuidade e o adultério. O terceiro item fala sobre a abstinência no casamento, ou seja, de marido e esposa, por algum tempo, não terem relações conjugais por decisão própria, para algum propósito espiritual. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência seria a abstinência sexual. Então, ele está dizendo: é possível que marido e esposa, por mútuo consentimento. Então, os dois têm que concordar. Olha, por algum tempo, uma semana ou 2 semanas, um mês, nós não vamos ter atividade sexual, porque vamos nos unir em algum propósito, em alguma campanha de oração, algo nesse sentido. Mas que não seja ad eterno infinito. Veja que como ele fala, por algum tempo. Por algum tempo, não é por todo o tempo. Paulo, portanto, enxerga a intimidade sexual, em vez de considerar como pecaminosa ou obstáculo para a espiritualidade, ele mostra que isso é um fator de comunhão entre os cônjuges e proteção contra o pecado. Aliás, uma questão de responsabilidade, tanto da esposa quanto do marido, é ter certeza de que a intimidade sexual permaneça constante e habitual. E esse é um erro que muitos casais acabam caindo. Eles descuidam dessa atividade, eles descuidam de ter certeza que o outro ainda pensa em si da maneira como deveria. O distanciamento sexual ou desinteresse de uma das partes abre a porta para a tentação. O mundo que nos cerca, ele está cheio de tentações, tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso também dá a Satanás uma oportunidade de romper a união entre o casal, entre os cônjuges. A ênfase de Paulo sobre a mutualidade nessa questão demonstra o caráter do casamento do cristão. Então, nesse ponto, marido e esposa estão nivelados na questão da intimidade sexual. São pessoas que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Os cônjuges não devem se ver como pessoas que simplesmente resolveram morar juntos no mesmo lugar para dividir uma cama e um espaço de convívio. E muitas vezes, infelizmente, é o que acaba acontecendo, mas não deve ser assim. Antes se tornaram um só. Um pertence ao outro, a ponto de as decisões, inclusive sobre o próprio corpo, precisarem ser tomadas em conjunto. Por isso que as pessoas deviam pensar muito bem antes de casar.
Porque não é simplesmente você morar junto, você vai colocar uma outra pessoa para fazer parte da sua vida e você vai fazer parte da dela também, em todos os sentidos. Então veja quanto é sério o casamento, e isso muitas vezes, infelizmente, não é mostrado aos jovens, aos solteiros, e eles criam aquela ideia de casamento como apenas aquele conto de fadas, aquela festa bonita, aquela solenidade linda de igreja enfeitada, a recepção dos convidados, mas casamento é muito mais do que aquilo. Então veja que quando se torna um só, um é extensão do outro. O seu objetivo individual é também cuidar das necessidades do outro, em todos os sentidos, incluindo as necessidades sexuais, proteger da tentação sexual e fortalecer a união de corpo e espírito. Isso quanto aos casados. E os solteiros? A condição de solteiro, Paulo escreve: aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Então Paulo está dizendo: eu também sou solteiro. Nós não sabemos, a Bíblia não relata se Paulo já tinha sido casado e por um acaso era viúvo, ou se ele nunca se casou. O certo é que durante todo o tempo que nós conhecemos o apóstolo Paulo, ele era solteiro, ele não tinha família, ele não tinha esposa nem filhos. Ele tinha, pelo contrário, irmãos. Com certeza uma irmã ele tinha. Tanto que um dos sobrinhos dele é quem descobre uma conspiração para matar Paulo. É o único relato que nós temos aqui sobre a família de Paulo. Mas durante todo o tempo ele se apresenta como solteiro. E ele está querendo dizer: eu consigo permanecer solteiro. Ele se dedicava exclusivamente à pregação do evangelho, ao estudo bíblico, ao cuidado com as igrejas. Mas ele sabia que isso não era para todos. Em nenhum momento ele diz: olha, todo mundo tem que ser como eu. Ele fala isso aos solteiros e viúvos. Veja que ele coloca essa recomendação, mas não uma ordem. Digo que lhes seria bom se vocês conseguissem ser como eu. Se é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, de modo geral, muito mais difícil em alguns meios cristãos. A forte ênfase sobre o casamento na maioria das igrejas evangélicas dá a impressão que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerada uma infeliz situação temporária. Ou seja, no nosso meio evangélico, nós temos muito incentivo para que as pessoas casem. E nem todo mundo nasceu para casar. Tem pessoas que nasceram realmente com um outro plano, um outro propósito, ficarem solteiras para se dedicarem exclusivamente à obra de Deus. Só que muitas vezes acabam casando por pressão dos pais, dos amigos, da família e da própria igreja. Mas existem sim pessoas que têm este dom de permanecer solteiras. A igreja tem que procurar identificar essas pessoas e, em vez de discriminá-las ou estigmatizá-las, deve incentivá-las a cultivarem esse dom. Por exemplo, igrejas que usam ocasiões seculares como Dia das Mães e Dia dos Pais para promover o sólido ensino cristão, isso é muito bom, devem considerar a possibilidade de incluir um Dia dos Solteiros para ajudar a destacar o ensino de Paulo nessa área. O ministério voltado aos solteiros é uma das grandes deficiências das igrejas evangélicas atuais. É claro que há igrejas, algumas poucas, que têm ministérios cristãos voltados para solteiros e têm o objetivo também de ajudá-los a viver bem como solteiros e encontrar outros solteiros do sexo oposto de maneira que conduzam um casamento bem-sucedido, se for o caso. Mas nem todos têm esse dom. A igreja, ela não deve procurar ser uma espécie de agência casamenteira. Esse não é o foco principal. Existem pessoas, como eu já falei, que não nasceram para casar. O dom delas seria de permanecer solteiros, mas por pressão muitas vezes da sociedade ao seu redor, elas acabam casando e às vezes até geram um casamento estável, regular, digamos assim, tolerável, mas elas não desenvolvem todo o potencial que elas poderiam desenvolver se permanecessem solteiras. E quando a pessoa que fica solteiro novamente? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ministérios para aqueles que já foram casados, ou seja, pessoas viúvas, pessoas que saíram de um primeiro relacionamento antes de serem cristãos. Ministérios para essas pessoas se concentram em ajudar os membros a lidar com a dor do divórcio,
ou com a perda de um cônjuge, visando prepará-los para a vida a sós ou para um novo relacionamento bem-sucedido. Veja que quando Paulo escreve aos casados, ele está falando das pessoas que estão em pleno vigor de um casamento, não para aquelas que acabaram de sair de um ou para aquelas que estão planejando entrar num casamento. De acordo com o apóstolo, solteiros que não lutam com esse desejo devem ser encorajados a se alegrar com o fato de que Deus lhes concedeu o dom de concentrar todas as suas energias para viver bem e servir a Cristo. Infelizmente, esse incentivo nós não encontramos em muitas igrejas em relação aos solteiros. Muitas vezes a palavra de ordem para os solteiros qual é? Se case logo, se case o mais rápido possível. E não é esse o plano de Deus para a pessoa, o dom de Deus para a pessoa era outro. Terceiro item, que não se casem, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que a mulher que se separa por algum motivo, que ela não volte a casar, ou que volte com seu marido anterior. Essa seria a regra. Claro que nem sempre isso é possível. Existem casamentos que são irreconciliáveis. E quando as pessoas se separam, muitas vezes é até por causa de ameaça física, verbal, psicológica. Então nem sempre essa reconciliação é possível, infelizmente. Ou então que a pessoa fique sem se casar. E que o marido não se aparte da sua mulher, ou seja, o marido não busque se afastar da mulher. Veja que naquela época o mais comum era que o marido se divorciasse da mulher e não o contrário. Então veja que essa regra aqui também serve para a mulher. A ordem dele para permanecer solteiro deve ser entendida como uma exortação para que os cônjuges, uma vez separados, se reconciliem. Os que chamam de Senhor aquele que reconciliou o mundo consigo devem se sujeitar uns aos outros e buscar a reconciliação. Ou seja, Deus reconcilia o mundo com Ele mesmo, através de Cristo. E nós devemos procurar reconciliação uns com os outros, inclusive maridos em relação às esposas. Nada abaixo disso evidenciará o poder e a presença de Cristo. Esse é o princípio entre os cristãos. Esse é o princípio de reconciliação. No entanto, Paulo sabia muito bem da situação específica em Corinto. Ele sabia desses problemas conjugais, que não eram diferentes dos problemas que hoje você encontra 2000 anos depois da época de Paulo. Ele sabia também essa mudança de tom nesses versículos. Veja que ele começa dando ordens, diretrizes, e logo em seguida ele dá uma atenuada, ele dá uma relevada. Os versículos 8, 9, 12 a 15 mostram que é preciso levar em consideração circunstâncias especiais, tratando os casos com atenção ao ensino do Senhor e com muito cuidado e graça. Veja que naquela época já havia problemas relacionados ao casamento, por isso que Paulo destaca boa parte do capítulo 7 a escrever sobre isso. A pressão para que os solteiros cristãos se casem ou recasem pode ser intensa. Recasem porque nós incluímos na questão de solteiros cristãos aquelas pessoas que eram casadas, passaram por um processo de divórcio ou chegaram ao falecimento de um cônjuge, se encontram solteiros novamente. Então, a pressão para que eles casem de novo é muito grande. Nós poderíamos dizer que essa pressão ela é, na nossa sociedade atual, ocidental, muito maior sobre os homens até do que as mulheres. A fim de atentar para o ensino de Paulo nesses versículos, é necessário que as igrejas comecem a ressaltar a dignidade da condição de solteiro. Em vez disso, o que nós vemos é um sentimento de pena, de compaixão pela pessoa que está solteira ou viúvo, como se ela fosse uma pessoa incompleta, como se ela fosse uma pessoa que não tivesse condições de desenvolver todo o seu potencial. E isso precisa mudar. Precisa ser abandonado esse tom de pena e considerar, se essa pessoa está solteira por algum motivo, ela pode ser importante para o reino de Deus, mesmo sem ter uma esposa, mesmo sem ter um marido. No terceiro item, fala especificamente sobre os casados. Aqui ele destaca a questão do jugo desigual. Aos mais, ou seja, aos restantes, digo eu, não o Senhor, ou seja, era a posição do apóstolo Paulo. Era o pensamento dele, mas era um pensamento que não era uma simples opinião, era um pensamento abalizado, ele tinha conhecimento de causa para falar sobre isso. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone, ou seja, ele está falando das pessoas que
conheceram a Jesus, aceitaram a Jesus, mas o seu marido ou a sua esposa não é crente. Então, o que os coríntios estavam fazendo? Alguns estavam se separando das suas esposas ou dos seus maridos pelo fato da pessoa não ser cristão e não querer ser cristão. E Paulo está dizendo, não façam isso, permaneçam casados, mesmo assim com essa pessoa. Veja que a presença de Cristo por meio do cristão deve gerar maior paz e não discórdia no casamento e no lar, pois o cristão é ajudado pelo Espírito de Cristo. Então esse ensino de Paulo acerca da bênção e da proteção espiritual que o cristão traz para o lar, em que o outro cônjuge não tem a mesma fé. No entanto, não tem o propósito de incentivar casamentos mistos ou julgo desigual. Veja que uma coisa é pessoas que se casaram primeiro e conheceram a Cristo depois, e outra coisa são pessoas que já conheciam a Cristo, já eram cristãos e depois disso conheceram alguém para casar, que não segue a mesma fé. São duas situações diferentes. Paulo está ao mesmo tempo dizendo, não se metam em julgo desigual, ou seja, se você é um cristão, procure alguém que seja cristão para você casar. E quando fala cristão, cristão de verdade, porque existem cristãos que é só de nome. Existem pessoas que são criadas na igreja a vida inteira, mas quando casa com outra que também é cristão, por algum motivo, acaba se afastando do cristianismo. Paulo não está dizendo isso. Ele está incentivando as pessoas que não eram cristãs, conheceram a Jesus, um deles se converteu, o outro não. Paulo está dizendo, continue casado com essa pessoa, não se separe dela, não se divorcie pelo fato de que você agora é um cristão, nada disso. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam se separando e a reclamação da sociedade qual era? Olha, o cristianismo é ruim porque ele separa as famílias. Aquele lá, antes de conhecer a Jesus, era um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, conheceu esse Jesus, agora se separou da esposa, ou se separou do marido. Então, para que isso não acontecesse, para que não tivesse esse motivo de queixa, Paulo está dizendo, permaneça casado com essa pessoa e tente ganhá-la para Cristo. Veja então que ele oferece uma palavra de encorajamento, de confiança para o cônjuge cristão que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já dentro desse relacionamento. É essa situação que ele está tratando. Geralmente a desigualdade entre um e outro é comparada a um objeto chamado jugo, que aqui no Brasil, em algumas regiões rurais, é chamado de canga. É uma peça de madeira que ela é colocada sobre o pescoço do animal, dois animais, você coloca um do lado do outro e coloca aquela peça de madeira segurando os dois, para que eles puxem um arado, uma carroça, para que a força deles seja melhor distribuída. Então, o que era o jugo desigual? É quando você pegava animais diferentes. Você colocava, por exemplo, um boi e no lado dele um jumento, uma mula, um animal menor. Claro que aquilo lá ficava desnivelado, a força dos animais acabava não sendo bem aproveitada. E a desigualdade no casamento ela pode ser de diversos tipos, não apenas pela questão religiosa. Existe a desigualdade econômica, a desigualdade intelectual, a desigualdade social. Veja, portanto, que essas desigualdades é que elas devem ser evitadas. O objetivo é que o trabalho seja dividido em dois, para que não seja dificultada a ação por uma só pessoa. Ou seja, que os dois carreguem o fardo do casamento, porque casamento tem sim um fardo econômico, espiritual, social, religioso, tem sim. O casamento ele tem seus direitos, mas também seus deveres. Então, para que não aconteça de apenas um ser sobrecarregado com os direitos e deveres do casamento. À medida que o cristão permanecer fiel em sua adoração e devoção a Cristo, o poder de Deus operará por meio do cristão para trazer as bênçãos da presença divina ao seu lar. Estamos falando isso da pessoa que é cristão e o outro marido ou esposa não é. Então, se a pessoa for um cristão verdadeiro, sincero, através daquela pessoa, o seu lar será abençoado, mesmo que o outro não seja um cristão. O foco do ensino de Paulo continua a ser sobre a capacitação concedida pelo Espírito e sobre o testemunho da presença renovadora de Cristo que o cristão trará a seu lar, principalmente sobre seus filhos. Ou seja, os filhos serão abençoados por causa daquela pessoa que conhece a Cristo. E sobre o divórcio, o que Paulo escreve? Evitar ao máximo. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. E seria o contrário. Estás livre de homem?
falando para as mulheres, não procures casamento. Então ele está dizendo o seguinte: evite o divórcio a todo tempo. Ele não vem criar uma nova lei cristã que é adequada a todas as situações imagináveis, mas fornecer orientação teológica e pastoral acerca de como os cristãos podem e precisam permanecer voltados para a imitação de Cristo em situações diversas e difíceis. Quando ele fala, estás casado, não procures separar-te. O que é isso? Evite o divórcio a todo custo. Claro que naquela época já era permitido o divórcio em algumas situações. E na nossa época, o divórcio ele é permitido em qualquer situação. O divórcio ele passou assim por uma facilitação muito grande nos últimos anos. Isso também, de uma certa forma, tem enfraquecido os casamentos. Preocupado com a preservação do lar cristão, o apóstolo Paulo instrui seus leitores à sujeição mútua e à reconciliação, ou seja, o marido submisso à mulher, mas a mulher também submissa ao marido, um sujeito ao outro, e a reconciliação uns com os outros. Preocupado com um cristão que talvez precise ser liberado de uma situação intolerável em um lar misto, ou seja, um lar em que um é cristão e o outro não é, Paulo remove a culpa do divórcio quando for inevitável. Mas veja que a situação que vivemos hoje passamos de uma situação de divórcio inevitável para uma situação de divórcio desejável. Muitas pessoas já entram num casamento pensando no divórcio. Ou seja, eu vou me juntar aqui com essa pessoa, se não der certo a gente se separa. Ou seja, não se tem a ideia de que eu vou me juntar com essa pessoa, me casar com essa pessoa e é para a vida toda. As pessoas não estão tendo mais essa mentalidade e isso enfraquece o casamento. Paulo tem a convicção de que a presença de Cristo se torna evidente por meio da reconciliação e da sujeição mútua. Em outras palavras, a capacitação pelo Espírito de Cristo proverá a graça necessária para manter o foco na semelhança de Cristo dentro da situação em questão. Essa é a palavra-chave para sustentar qualquer situação na vida, inclusive o casamento, a graça de Deus. Isso também é para permanecer na vocação e dom de cada um. A graça para casar, a graça para permanecer casado e a graça para permanecer solteiro, aqueles que têm o dom de permanecer solteiro. Em outras palavras, quanto ao casamento, ser fiel ao seu dom significa manter-se casado, se esse é o dom da pessoa, ou manter-se celibatário, se esse for o seu dom, manter-se solteiro. Qualquer coisa fora disso tem consequências terríveis para as pessoas. E quanto à situação do novo casamento, a pessoa que de alguma maneira saiu de um relacionamento, o cônjuge pediu o divórcio ou então o cônjuge morreu. A mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, agora ele trata de divórcio e novo casamento como exceção e não como regra, somente quando inevitável. A reconciliação e a restauração do casamento são possíveis, mesmo depois do divórcio, e devem ser buscadas em lugar de novo casamento. Esse é um princípio, inclusive, seguido pelos órgãos judiciais. Nos processos judiciais de divórcio, há várias audiências em que o magistrado tenta levar os cônjuges à reconciliação. Muitas vezes já se passaram alguns meses desde que entraram com pedido de divórcio e nesse período pode ser que o pensamento tenha mudado das pessoas. Então sempre em qualquer audiência voltada a essa questão de divórcio, o magistrado tem o dever de sempre buscar reconciliação. É isso mesmo que vocês querem? Vocês não preferem reatar o casamento, voltar a ter uma vida em conjunto? Então, por dever legal, o magistrado sempre tem que procurar incentivar essa reconciliação, justamente por causa deste princípio bíblico. Nos últimos versículos do capítulo 7, Paulo expõe sua preocupação com as viúvas e viúvos e acrescenta que o vínculo matrimonial ele perdura enquanto os dois estiverem vivos, ou seja, em caso de morte de algum deles, lembra do famoso até que a morte os separe, essa união é dissolvida e a pessoa fica livre para casar com quem quiser de novo. Ou seja, somente no Senhor. Se é cristão, tem que procurar casar de novo com quem seja cristão. Paulo dá 3 conselhos para as viúvas. Primeiro, fiquem como vocês estão. Essa é a regra. Segundo conselho, se você não pode aguentar, case-se. Terceiro conselho, case-se, mas somente no Senhor. Então, a regra geral para as viúvas, e também, por que não dizer os viúvos, é fiquem do jeito que vocês estão.
Se você foi casado e Deus tirou aquela pessoa da sua vida, algum plano ele tem para você viúvo, solteiro. Então, permaneça dessa forma. Mas se você não aguenta, ou seja, se você não consegue ficar sem ter alguém ao seu lado, se case. Mas se case bem, procure um cristão verdadeiro, alguém que realmente seja um cristão sincero e verdadeiro para conviver com aquela pessoa o resto do seu tempo. O casamento no Senhor indica que deve ser em amor e fé, ou seja, tem maior probabilidade de harmonia se tiverem a mesma fé. O amor supremo chega quando duas pessoas se amam entre si e quando o seu amor é comum em Cristo. Vivem juntos, oram juntos e a vida e o amor se combinam para ser um ato contínuo de adoração a Deus. Esse é o ideal. Alguém pode dizer, mas isso é tão difícil de acontecer na vida real. Claro que é. Justamente por isso que deve ser buscado, porque é algo raro e precioso. Concluindo, temos a nossa aplicação pessoal. A igreja deve apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia o casamento, promovendo iguais iniciativas e oportunidades em ambos os casos. Então, este é o padrão de Deus para a sua igreja aqui nessa terra, para os seus filhos, dentro e fora do casamento. Então, este é um breve resumo da nossa lição e que você possa ter aprendido muito mais. Se você quiser deixar suas dúvidas, seus comentários nos comentários aqui dessa postagem, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo assim que Deus permitir. Tenha um domingo excelente na presença, na paz do Senhor Jesus, uma semana cheia de bênçãos em nome do Senhor Jesus.